Olá, meus amores, estamos aqui mais uma vez para um Tia Fran Explica, tá certo? E hoje eu vou falar sobre substantivo concreto e abstrato, tá bom? Substantivos concretos e abstrato. O que será um substantivo concreto? Concreto vem de que palavra? Uma coisa concreta. Uma coisa que a gente vê, será? Uma coisa que a gente pega? Ou é uma coisa que a gente sente? Concreto. Concreto é algo real, tá? Substantivo concreto é aquele substantivo que nomeia os seres que existem, que têm existência própria, que não dependem de outro ser para existir, tá? Aí são substantivos concretos, tá? Olha só. Substantivos concretos. Olha o que diz. Nomeiam seres que possuem existência própria, ou seja, não dependem de outros seres, tá? Então, os substantivos concretos, eles não dependem de outro ser para existir. Em outras palavras, substantivos concretos são substantivos que existem, que a gente vê, que a gente toca, que a gente pega, tá certo? Por exemplo, aqui eu tenho pente. Pente é um substantivo concreto. Eu toco no pente, eu sei a forma do pente, tá? Existem pentes de várias formas. Esse pente aqui tem até cor, eu sei a cor do pente, tá certo? Sapatinho, que é o sapato de boneca, né? Mas qualquer sapato é o substantivo concreto, porque eu estou vendo esse substantivo aqui. Eu estou tocando nele. Eu sei a forma dele, tá certo? Quando eu falo a palavra árvore, você fecha os olhos, ó. Imagina a árvore. Você sabe a forma da árvore. Sabe como é o tronco, sabe como são as folhas, né? Os galhos. Tem árvores com tronco grosso, tem árvores com tronco fino, tem árvores altas, tem árvores baixas. Então, árvore é um substantivo concreto, porque ele tem forma. O substantivo concreto, ele tem a forma dele. E a gente pensa nesse substantivo e sabe como é, tá certo? Sua forma. Por exemplo, também, alguns substantivos aqui que a Fran trouxe. Ó. Pia. Pia de lavar prato. Quando a gente fala a palavra pia, a gente sabe logo como é uma pia. A gente imagina vários tipos de pia, não é? Você vê, você toca, você sabe a forma que é aquele substantivo. Peteca. Ó, peteca. Gato, né? Peteca é um substantivo concreto. O gato é um substantivo concreto. Cama. Sofá. Cadeira, árvore, gafanhoto, salada. Olha aqui essa imagem. Imagem de um rosto, né? Aí tem a sobrancelha, olho, nariz, cabelo. Tudo isso aqui são exemplos de substantivos concretos, tá? Quando você fala em cabelo, você toca no cabelo. Tem cabelo longo, tem cabelo curto, tem cabelo preto, tem cabelo castanho, tem cabelo vermelho, tem cabelo loiro, não é? Quando você fala em cabelo, você fecha os olhos, ó, tem a forma do cabelo na sua mente. Você sabe como é o cabelo. Blusa, casaco, picolé, tudo isso são substantivos concretos, porque a gente pode, ó, apalpar, tocar, a gente pode saber como é a forma dele, as cores, tudo, tá certo? Aí são substantivos que não precisa de outro para existir. São substantivos concretos, tá? Quando eu falo menino, você imagina logo como é o menino. É um substantivo concreto. Menina, substantivo concreto. Criança, mulher, certo? Mãe, pai, são todos substantivos concretos.
concretos, porque eles têm sua forma própria, ele não precisa de outro ser para existir, tá bom? Aí os substantivos concretos, eles nomeiam seres do mundo real, como o menino, a pipa, a menina, o papagaio, o apito, a vassoura, a panela, o sol, tá? Aí são coisas reais que a gente sabe que existem, não é isso? Aí eles nomeiam tanto coisas do mundo real, seres do mundo real, como também do mundo imaginário. Que é isso, tia Fran? Substantivo concreto nomeando coisas do mundo imaginário. Sim. Olha, isso aqui é quem? A sereia Iara. A sereia Iara é do mundo imaginário. É uma lenda, não é isso? Mas quando você faz sereia Iara, você, ó, mentaliza logo como é essa sereia. Tem a forma da sereia, não tem? Diz assim, quando diz assim, desenha aí uma sereia. Você vai e desenha a sereia. Parte peixe, parte ser humano, não é isso? Então a sereia é imaginária, mas ela tem a sua forma própria, tá? Aqui, ó, os anões. Aqui é um dos anões, dos 7 anões da Branca de Neve. É um ser imaginário, é um conto de fadas, não é? Mas quando a gente fala essa palavra dos 7 anões, a gente sabe quem é. Aí ele tem a forma dele, tá? Aí aqui, ó, Pinóquio. É um ser imaginário, inventado, mas é concreto. Porque ele tem a forma dele. Quando você diz Pinóquio, é Pinóquio, não é? É o personagem, um boneco de pau, que quando ele mentia, o nariz dele crescia, não é? Aqui é a princesa, representando as princesas do Contos de Fadas, não é? Então, princesa. As princesas do Conto de Fada é do mundo imaginário, mas são substantivos concretos. Eles não são reais, são concretos, tá certo? Aí ele tem a forma dele própria, tá? Quando você diz assim, saci, saci pererê. Quem é que não sabe qual é a forma do saci pererê? Não é? Ele é negro, ele tem um gorro vermelho, tem um short, né, uma bermudinha vermelha, tem uma perna só e fuma um cachimbo. Saci pererê. É real? Não, é imaginário. Mas ele é concreto. Nós não podemos pegá-lo, mas a gente sabe a forma dele. Ele tem uma forma própria. A gente sabe como mentalizar e ver como é o saci pererê. O lobisomem, tá certo? Então, são substantivos concretos do mundo imaginário, tá certo? Então, existe substantivo concreto do mundo real e substantivos concretos do mundo imaginário. Aquele mundo que você cria, que você fantasia, feito Alice no País das Maravilhas. Alice é uma personagem do mundo imaginário, tá? A Bela e a Fera. Quem é que não sabe a forma da Bela e a Fera? Não é? Aí é um substantivo concreto, porque ela tem a sua forma, ela tem a sua característica, ela tem a sua essência, mas é do mundo imaginário, tá bom? Então, ó, para não esquecer, os substantivos concretos nomeiam seres do mundo real e do mundo imaginário, tá? Real é aqui, ó, que existem de verdade. Imaginário, que foram imaginados, que existem na imaginação, no Contos de Fada, são personagens criados, tá? Mas que a gente sabe que eles têm suas formas próprias, tá bom? O lobo mau, né? O Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho existe de verdade? Não. Mas quando a gente pensa, quem é Chapeuzinho Vermelho? É uma menina, né, de capuz vermelho, de roupa vermelha, que levava lanchinho para sua vovó, não é? E encontrou um lobo mau no bosque, é isso? Então, são personagens imaginários, tá? O que é substantivo concreto? É aquele substantivo que não precisa de outro substantivo, de outro ser para existir.
tá certo? Ele tem a sua existência própria. Ele não precisa de outro ser. Ele tem a sua forma, a gente pode pegar, pode apalpar, pode ver como é, tá certo? É o substantivo concreto. Mas ao contrário do substantivo concreto, tem um substantivo abstrato. Abstrato é algo que a gente não vê. É algo que não tem forma. A gente até sente, mas a gente não sabe qual é a forma. Isso aí é o substantivo abstrato. A gente não vê, a gente não toca, mas a gente sente. Ele tem a sua existência através de outro ser. Ele sozinho não existe, ele precisa de outro ser para existir. É o substantivo abstrato, tá certo? Ó, substantivo abstrato nomeia os seres que dependem de outros seres para existir. Um exemplo muito importante e muito fácil do substantivo abstratos são os sentimentos, tá? Por exemplo, se eu estou triste, alguém já viu aí a tristeza, a forma da tristeza? A tristeza tem forma? Ela é grande, é pequena, é gorda, é magra, é preta, é branca? Tem forma a tristeza? Não. A tristeza, para se demonstrar, para existir, ela precisa de outro ser. Que ser é esse? A pessoa. A criança, o menino, a mulher, o homem, tá? Então, a tristeza, para existir, para a gente ver a tristeza, a gente depende de alguém. Eu preciso estar triste para a tristeza existir. Aí minha carinha de triste, não é? A gente logo, aquela menina tá tão triste, o que será que aconteceu com ela? Por que fulano tá tão triste? Vocês repararam como Pedro veio hoje? Ele veio tão triste. Você viu como Arthur veio? Ele tá triste. Olha a carinha dele de triste. Olha o rostinho dele de triste. Então, a tristeza é um substantivo abstrato. A gente não pega na tristeza. A gente não toca na tristeza. A gente não sabe a forma da tristeza. A gente sente a tristeza. E a tristeza aparece na forma do nosso rosto, né? Quando a gente está triste, o nosso rosto fica triste. Então, a tristeza precisa de alguém para ela existir. Alguém precisa estar triste para a tristeza aparecer, tá? Veja só. Aqui a tia trouxe outros exemplos. Tem uma menina aqui que ela viu aqui a sombra de algum objeto aqui na parede e ela sentiu medo. O medo não tem forma. A gente não toca no medo. A gente sente o medo. Olha a carinha dela de medo. Ó, tá vendo a carinha dela de medo? Nossa! Isso aqui você sabe o que é? Isso aqui é só uma vassoura com um balde e um espanador, assim. Aí ela viu a sombra na parede e achou que era algum monstrinho, alguma coisa, né? Ó, ela sentiu medo. Medo é um substantivo abstrato. Ele não tem forma própria. Ele precisa de outro ser para ele existir. Ele precisa que alguém tenha medo para o medo aparecer. Veja só. Aqui, ó. Esse aqui anãozinho tá correndo do cachorro. O cachorro, au, au. E o anãozinho aqui, ó, tá sentindo medo. Então, medo é um substantivo abstrato. Aqui, esse rostinho aqui tá o quê? Alegre, não é? O rostinho alegre quer dizer que aqui tem alegria. Se eu estou sorrindo, se eu estou alegre, então eu estou sentindo alegria, tá? O substantivo abstrato alegria precisa de mim para existir. Eu preciso estar alegre, sentir alegria para ele aparecer, tá certo?
Olha aqui agora, aqui, ó. Ai, ele machucou o pé. Então, ele sentiu o quê? Dor. Sentiu dor. A dor existe? Existe. Mas você vê a dor? Você toca na dor? Você sente a dor. Então, a dor precisa de você para existir. Você pode sentir a dor de um machucado, a dor de uma solidão, né? A dor de uma perda. Quando você perde alguém, você sente tão triste, tão triste, tão triste, que você chega a sentir uma dor, né? Então, a dor precisa de alguém para existir. Alguém precisa sentir dor para que ela exista, para que ela apareça. Então, você vai sentir o rostinho de dor. Você vai ver o rostinho triste. Você vai ver o rostinho alegre. Mas a alegria você não vai ver. A dor mesmo você não vai ver, porque ela não tem forma, tá? E a tristeza você não vê. Você vê o rosto triste. Você vê o rosto de dor. Você vê o rosto alegre, tá? Aí vem, ó. Aqui a tia trouxe alguns exemplos substantivos abstratos. Medo, tristeza, saudade, alegria, beleza, mentira, falsidade, fome, amor, dor, raiva, companheirismo. Tudo isso é substantivo abstrato. A fome. Você sente fome, mas você vê a fome? A fome tem forma? Não. A gente sente. Então, aqueles sentimentos, tá? Aquelas qualidades, beleza. A beleza não tem sua forma. Tem? Não, mas a gente vê a beleza. A gente vê a beleza no rosto, a gente vê a beleza numa flor, a gente vê a beleza na natureza, não é? A gente vê a beleza num gesto de carinho, tá? Então, a beleza existe, mas ela não tem a sua forma própria, tá? Ela precisa de outro ser para existir. Então, isso é o substantivo abstrato, tá certo? Feito a doença. A gente tem doença, mas a gente vê a doença. A gente sabe como é a doença? Não, mas a gente tem a doença, tá certo? A gente se sente doente, mas a gente não vê a doença porque ela não tem forma. Ela precisa que eu esteja doente para ela existir, tá certo? Ao contrário do concreto. O concreto não, ele tem sua forma própria, a gente vê, a gente toca, tá certo? Mas o abstrato não. A gente não vê, a gente não toca, a gente sente, tá bom? O substantivo abstrato precisa de outro ser para que ele exista, tá bom? Aí eu trouxe aqui uma imagem, concreto e abstrato. Nessa imagem aqui, tem substantivos concretos e tem substantivos abstratos, tá certo? Onde é que eu vejo aqui os substantivos concretos? Olhem para essa imagem. Procurem aqui substantivos concretos. Acharam? Substantivos concretos aqui. Ó. Sol é concreto. Árvore. Crianças. Olha quantas crianças. Não é? Olha aqui, ó. O sorveteiro. Olha aqui, ó. O carrinho de sorvete. Aqui, ó. O chafariz. O banco. O escorrego. A terra. O cachorrinho. Tá vendo? Os brinquedinhos aqui das crianças, ó. Que estão brincando. Tudo isso aí é substantivo concreto. E o substantivo abstrato? Quem está vendo aí o substantivo abstrato? Quem pode me dizer? Conseguiram? Ó, essas crianças estão tristes ou estão alegres? Alegres. Então, elas estão alegres, ó. A alegria é um substantivo abstrato, tá bom? Essas crianças aqui estão brincando, ó. Então, existe uma ação aqui, né? A ação é brincar.
Aí qual é o substantivo aqui? As brincadeiras. As brincadeiras é um substantivo abstrato, tá? Existem vários tipos de brincadeiras e a brincadeira em si não tem a sua forma. Existem os brinquedos, não é? As crianças brincam com os brinquedos. O brinquedo sim, mas as brincadeiras, tá bom? Substantivo abstrato. Aí os substantivos abstratos que tem aí: alegria, diversão, amizade. Olha aqui a amizade, eles estão brincando entre amigos, ó, tá vendo? Amizade, companheirismo, tá vendo? Cuidado, olha lá com cuidado com o cachorrinho. Cuidados. E entre outros, né? Ó, substantivos abstratos. Tá vendo quantos substantivos abstratos a gente viu aqui? Tá vendo ó, que eles precisam de outro ser para existir? A gente não tá vendo aqui a alegria, mas a gente tá vendo um rosto alegre. Olha o cuidado aqui da criança com o cachorro, tá? O cuidado não tem a sua forma, mas está aqui, ó, o cuidado, ó. Tá vendo? O cuidado precisou de alguém para ele existir. Companheirismo, tá? Tá sendo aqui um companheiro do outro. Amizade. Olha a amizade aí. Amizade não tem uma forma própria. Ela precisa de pessoas amigas para existir. Ela precisa que existam amigos para que a amizade exista. Então, amizade é um substantivo abstrato. Diversão, cuidado, tá? Companheirismo, carinho, afeto. Tudo isso é substantivo abstrato, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, tá? Substantivo concreto é aquilo que existe, aquilo que tem forma, que a gente consegue pegar, que não precisa de outro ser para existir, tá bom? Cadeira, caderno, lápis, casa, borracha, caneta, cachorro, bola, dado, carro, lagoa, rio, flor. Agora o abstrato. O abstrato, ele precisa de outro ser para existir. A gente não toca, a gente não pega, a gente não vê, mas a gente sente amor, raiva, carinho, dor, saudade, certo? Beleza, tristeza, amizade, companheirismo, afeto, medo, fome, doença, tudo isso substantivo abstrato, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreva aqui no nosso canal. Que Deus continue ajudando vocês. E depois eu volto com mais um Tia Fran Explica.